Boa noite, irmãos e irmãs. Bem-vindos a mais uma celebração do Presbitério Cidade do Rio de Janeiro. Hoje é dia 14 de novembro de 2021, 33º domingo do tempo comum. O ano está quase acabando, em breve chegamos no período do Advento. A cor litúrgica ainda é o verde, por isso a gente usa essa roupa para simbolizar o tempo litúrgico. Vocês devem ter notado, nós começamos o culto de hoje com o hino da IPU, com a canção Que Estou Fazendo Se Sou Cristão. E a gente escolheu essa música porque essa semana nós celebramos o Dia do Pobre, o dia que a igreja dedica sua atenção para os mais sofridos da sociedade, para os mais injustiçados, aqueles que são desprezados, que são considerados insignificantes pelos poderosos da sociedade. E o hino da IPU nos traz sempre essa reflexão. O que eu estou fazendo se eu sou cristão? Se Cristo me deu o seu perdão, o que eu faço em benefício das pessoas que estão morrendo, exploradas, sem saber ler, sendo vítimas de uma sociedade, de uma situação que os coloca numa posição de inferioridade? Então, a gente vai cantar algumas músicas que tentam lembrar a nossa responsabilidade perante essa situação de injustiça que o mundo vive. A gente sabe que a Bíblia fala que sempre vão haver pobres na terra, mas a Bíblia ensina também, por isso, nunca deixemos de estender as mãos aos nossos irmãos mais necessitados. Nós vamos começar adorando o Senhor, cantando a canção Estás Entre Nós, e depois vamos voltar a essa temática de refletir sobre a pobreza e sobre o nosso comportamento, nosso posicionamento perante os pobres. Vamos louvar o Senhor, preparando-nos com esse momento de adoração. Louvemos ao Senhor. Já não sentirei temor, pois estás aqui.
aqui, tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morreste por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino do céu. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás, e no teu perdão viverei. Ó Senhor da vida, creio sempre em ti, Filho Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós. Tu de mil caminhos nos conduzes a uma fé, e por mil estradas onde andarmos nós, qual semente nos levará. E por mil estradas onde andarmos nós, qual semente nos levará. Amém. Que a gente possa ter essa plena consciência de que Deus está entre nós, por isso nós estamos alegres, porque nós, apesar de sermos pequenos, falhos, fracos, pecadores, estamos na presença do Deus, Criador de todas as coisas, Criador do universo, aquele que é santo, santo, santo. Por isso agora, entrando na presença dele, a gente entra com gratidão e com alegria, com a consciência de que somos falhos e ele é santo, mas que ele aceita o nosso louvor se é cantado com sinceridade. Nós escolhemos duas músicas para esse momento de louvor. A primeira é uma canção antiga de uma cantata de Vencedores por Cristo, mais especificamente de Guilherme Kerr, chamada Barnabé, e fala de alguém que se doou integralmente também em favor dos pobres. E a segunda será novamente o coral da Igreja de Jardim América, que vai cantar uma canção que foi gravada especialmente para o Dia do Pobre. Ela faz parte de um sarau que aconteceu essa semana, com várias religiões cantando sobre a pobreza. E ela diz na letra, como eu posso ser feliz se eu nego o meu coração, o meu amor ao pobre? Para mim, o vento, a chuva são canções, são coisas bonitas de ouvir, mas o pobre ouve o vento angustiado e a chuva derruba o seu barracão. Então vamos cantar essas duas canções que têm a mesma temática, Barnabé e a Balada da Caridade. Depois a gente segue com outras partes do nosso culto. Louvemos ao Senhor e cante junto, porque a que você não conhece, a letra vai estar do lado aí do vídeo na hora que a gente estiver cantando.
um outro Eucaristia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, por providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia. Precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Ta 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 ta
Meus irmãos, algumas vezes aqui nós já colocamos um vídeo do irmão Breno Oliveira. O Breno é um rapaz muito simples, é um servo de Deus que tem desenvolvido um ministério muito belo na internet. E com esse seu sotaque caipira, esse jeito matuto de falar, o seu chapéu de palha, ele transmite mensagens muito edificantes. Hoje, relacionado com esse tema da questão da pobreza, ele fala um vídeo sobre vencer na vida. E ele comenta que às vezes a gente pensa que a felicidade, a tranquilidade, a paz, a segurança está se a gente conseguir vencer na vida. E vencer na vida para alguns é ser muito rico. E ele mostra um outro critério de valor para saber o que é vencer na vida. Vamos ouvir como testemunho de hoje essa mensagem do Breno Oliveira. Com certeza você vai gostar, presta atenção. O carro, modelo de 2010, que alguém conseguiu comprar, também é vencer na vida. A moto usada que alguém ralou para poder adquirir, também é vencer na vida. A casa que não está 100% pronta, mas mesmo assim a família já se mudou para lá para poder sair do aluguel. E estão terminando de ajeitar aos poucos, isso também é vencer na vida. Viajar com a família para o interior, fazer um churrasco, matar a saudade daquela gente boa, também é uma viagem sensacional. Um celular que não tem uma maçã no fundo, também foi caro, também é bom. As contas em dia, comida em casa, um dinheirinho sobrando para no final de semana ir na praia com a família, pagar um picolé para os meninos, pedir uma batata frita, sair para poder fazer uma merenda, tomar um sorvete, ainda que não seja todo final de semana, mas isso também é vencer na vida. Eu fico preocupado vendo essa geração que acha que só se vence na vida quando se tem carro importado, moto de luxo, mansão, 1 milhão de seguidores, quando se troca de iPhone a cada lançamento, que viagem de verdade é Orlando, é Dubai, é qualquer lugar fora do Brasil. Não se iludam vendo vida de milionário no Instagram. Nem todo mundo vai ficar rico, nem todo mundo vai virar patrão. Não é todo mundo que vai ter carrão, motão, mansão e dinheiro para viajar para as Maldivas, não. Claro, respeito pelas conquistas de todos, mas também tenha respeito pelas suas próprias conquistas. Pare de se inferiorizar e ficar achando que você não tem nada ao olhar para alguém que tem mais do que você. Você também tem mais do que um bocado de gente. Tem um monte de gente que se tivesse condições de viver como você vive, se sentiria rico. É um bocado de gente que daria tudo para viver a vida que você vive enquanto você despreza a sua própria realidade. Graças a Deus, meu irmão, pela carteira assinada. Graças a Deus pelo seu salário que paga as suas contas, faz sua feira e te veste. Esses dias eu vi um jovem tirado da barão da internet insinuando que o trabalho braçal dos outros é inferior ao trabalho dele. Você pode ganhar dinheiro no ar-condicionado sentado na frente do computador, mas é claro que você pode. Só não fique dentro de uma bolha. O trabalho braçal é fundamental dentro da sociedade. Respeite quem pega peso, quem soa, quem bate massa, quem bate perna. Essa gente também faz o mundo funcionar. Elas são relevantes, significativas. Acorde para a vida que o mundo não é do tamanho do seu conceito besta, não. Foi que falou que você tem que ter 100 mil seguidores no Instagram para poder ser uma influência. Cuide de ser uma boa referência no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Seja uma boa referência para os seus filhos, para os seus irmãos, para a sua vizinhança. Seja bom e faça o que tiver para fazer bem feito.
independente de visibilidade em rede social. É só a gente procurar ser cidadão que preste, que a gente já está influenciando, tá de bom tamanho já. Enfim, ao invés de ficar olhando para a ostentação dos outros nas redes, em lugar de ficar olhando para o que lhe falta, agradeça pelo que você tem. Eu não estou aqui dizendo que é proibido sonhar, não. O que eu estou dizendo é equilíbrio, para poder não cair. Felicidade sempre será questão de ser, nunca de ter. Se puder ter, tenha. Se quiser ter, batalhe para isso. Deus te abençoe, te ilumine, te faça prosperar. Que você tenha, mas sobretudo, seja. Equilíbrio, noção, pé no chão, mudança sobre o conceito de o que é vencer na vida. É disso que eu estou falando. Tem gente que é extremamente feliz e não consegue perceber, porque a gente vive num mundo onde a aparência se sobrepõe diante da essência. Deus me livre dessa doença. Bacana o que diz o Breno, né? Muito legal. É uma coisa realmente para a gente refletir. Infelizmente, a gente vê ao nosso redor pessoas se matando, pessoas roubando, pessoas se destruindo, pessoas automutilando as suas próprias vidas porque colocam a sua felicidade em alguma coisa que eles ainda não têm. E quando eles conseguem essa coisa, eles querem uma coisa ainda maior. É mais ou menos isso que esse vídeo que eu vou passar para vocês tenta divertir. A gente pode ser feliz com o necessário se Deus estiver entre nós. Buscar o extraordinário, que é o que algumas pessoas buscam, buscando a felicidade, nem sempre é o caminho para se encontrar a paz. Vamos ouvir o que esse irmão muito sábio falou, fazendo uma referência ao que ele quis dizer e a uma música que ele canta logo depois, baseada num texto da Palavra de Deus. Vamos ouvir o que ele tem a dizer, o que ele tem para nos dizer. Simples. Eu sou do necessário. Até me vinha no coração aquela musiquinha, vocês também devem conhecer. Somente o necessário, só o necessário. O extraordinário é demais. Do Mogli, né? Necessário, somente o necessário. Por isso que nesta vida eu vivo em paz. Se busca o necessário, vive em paz na vida. Agora, se busca o que é excessivo, não usa e tem que ficar carregando o peso para um lado e para o outro, nas costas, porque não usou e não quer deixar. Então, vive uma vida pesarosa, carregando. Você que viaja muito, nós que viajamos muito, quantas vezes nós levamos tanta coisa para a viagem e depois volta com tudo dobradinho, porque não usou, carregou um peso. Devia ter levado uma mala de mão, mas levou 3 malas. Desnecessário. Um peso danado, sofrendo no aeroporto, na rodoviária, seja onde for. Com medo de extraviar. Exatamente. E extravia. Aí a preocupação aumenta, enquanto que o que você precisava era do necessário. O nosso Deus é o Deus do necessário. O extraordinário é demais. Os passarinhos têm o necessário. E não estavam preocupados com nada, só cantando. As flores têm o necessário e são belíssimas. Já diz a palavra, se vestem melhor e mais belamente do que o próprio Salomão nos seus dias de glória. Então, o chamado para hoje é necessário. Porque nosso Deus é do necessário, das coisas simples. Por isso a canção diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus primeiro, e a sua justiça. Reino de Deus é com justiça. E tudo mais vos será acrescentado. Aleluia. Aleluia. Essa parte é muito importante. Não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia.
Normalmente, nesse momento do culto, a gente abre a palavra de Deus, lê uma passagem, né, um capítulo, um versículo de algum livro sagrado e depois faz uma reflexão sobre ele. Mas, inspirado por esse texto que a gente acabou de ouvir, né, por essa fala desse irmão, a gente vai ouvir a palavra de Deus como que dramatizada numa leitura de um ator representando o próprio Jesus. Ele está repetindo nesse vídeo palavras que estão registradas na Bíblia. Então a gente pode considerar esse texto como sendo a mensagem de Deus para a gente hoje. Vamos ouvir a leitura e logo depois cantar a música. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia.
Jesus disse que se você busca primeiro o reino dele, a sua justiça, as coisas são acrescentadas. Infelizmente, o homem que não conhece a Deus não conhece isso. E muitas vezes até mesmo quem está dentro da igreja, quem tem uma fé, se esquece disso e busca se encontrar felicidade, busca se preencher com bens materiais, porque não consegue se sentir plenamente satisfeito por não ter algumas coisas que considera muito importantes. A gente até escuta dizer por aí que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas não é isso que diz a palavra de Deus. Quando Paulo escreveu a carta para o Timóteo, a sua primeira carta, no capítulo 6, se você tiver uma Bíblia, você pode encontrar aí, 1 Timóteo, capítulo 6. Paulo vai falar que não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas é o amor ao dinheiro, o desejo de dinheiro, a escravidão ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Eu vou ler para vocês um trecho de 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 6 até o verso 10. Olha o que Paulo escreveu para Timóteo. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Resumidamente, meus irmãos, o que este texto diz é que não é errado você desejar progredir, não é errado você desejar crescer. Como o Breno Oliveira falou, é normal você poder melhorar de vida e adquirir algumas coisas que o fruto do seu trabalho lhe permite ter. Mas se tornar escravos dessas coisas, colocar a sua felicidade, a sua vida, a vida da sua família na dependência de ter essas coisas, esse é um problema que causa todos os males, segundo a palavra de Deus. A nossa mensagem, então, para essa noite é: busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. E enquanto isso, olhemos ao nosso redor e vejamos aqueles que têm menos do que nós, aqueles que passam por mais dificuldade do que a gente, aqueles que ainda não chegaram aonde a gente gostaria de sair para chegar a um nível maior. E a gente compartilha o que a gente tem com essas pessoas. A Bíblia é repleta de relatos de pessoas que deram pouco, mas aquele pouco foi considerado por Deus por muito, porque foi dado com sinceridade. A Bíblia relata muitos casos lá no início da igreja, onde igrejas pobres se juntavam para ajudar a outras que eram mais pobres ainda. Os primeiros discípulos repartiam o que tinham com aqueles que eram necessitados. Então faz parte da essência do evangelho, do cristianismo, repartir as coisas que a gente tem com aqueles que têm menos ainda. Então, nesse dia do pobre, a palavra de Deus para vocês é essa: busquem o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, e tudo será acrescentado, nada lhes fará falta. E na medida do possível, repartam o que vocês têm com aqueles que têm menos que vocês. E com certeza, Deus irá retribuir com bênçãos, não porque você está fazendo para poder ter, mas porque Ele recompensa aquele que ama, que serve e que doa com generosidade. Deus nos abençoe e que a gente possa passar por um momento de intercessão que a gente vai ter agora, na certeza de que podemos refletir sobre a nossa vida, e se alguma coisa a gente precisa corrigir, a gente vai corrigir com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, que nos fortalece para fazer as coisas certas. Deus te abençoe. Vamos seguir o nosso culto agora com o nosso momento de intercessão. Senhor, oramos agora por todos que fora ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão, dá-lhes teu perdão e dá-lhes Jesus. Senhor, perdoa os pecados, perdoa nós todos, ouve nossa voz
Senhor. Espírito Santo, ouve nosso canto, habita entre nós, Senhor. Que seja feliz aquele que diz: eu creio também, Senhor. Nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém. Amados irmãos, entramos no momento de intercessão e eu quero compartilhar com você a leitura que está lá no livro de Lamentações, capítulo 3, verso 22. Assim diz a palavra do Senhor: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, é confiando na infinidade das tuas misericórdias e na grandeza, na imensidão da tua bondade, que nós, ó Deus, chegamos ao teu altar com o coração contrito, ó Deus, conscientes de que somos pecadores, que carecemos, ó Pai, do teu perdão, da tua bondade, da tua misericórdia, e é por isso, ó Deus, que nós trazemos a Ti a nossa causa, trazemos a Ti, ó Deus, a nossa petição em favor de todos aqueles que nessa hora, Pai, clamam a Ti. Existem pessoas doentes, ó Deus, pessoas hospitalizadas, pessoas, ó Pai, com a dor do luto, pela dor da perda dos seus entes queridos, e também aqueles que estão, ó Deus, desempregados, com vulnerabilidade econômica, com a privação do alimento. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Confiamos em Ti porque não há outro que possa se compadecer da nossa dor, da nossa dificuldade, da nossa tragédia humana, e nós trazemos ao altar do Senhor esta intercessão em favor de todos aqueles, ó Pai, que esperam em Ti, que clamam a Ti. Ó Deus, intercedemos pelos que estão hospitalizados, ou mesmo aqueles que estão de alta, mas ainda carecem, ó Pai, do tratamento, que o Senhor possa, ó Deus, ter misericórdia de nós e nos visitar nas nossas dificuldades e nos assistir nas nossas necessidades. Entregamos a Ti esta intercessão, ó Pai, porque confiamos, ó Deus, na grandeza do Teu poder, na imensidão da Tua bondade e na magnitude das Tuas misericórdias. Não que sejamos merecedores, mas é pelos méritos e amor de Jesus Cristo, nosso Salvador eterno, aquele que vive e reina para todos. Socorro
Amados irmãos, nós finalizamos o trabalho desta noite e apresentamos a Deus as nossas petições, a nossa oração, e eu quero compartilhar uma leitura final da Palavra de Deus, lá no livro de 1 Samuel 1, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Sejamos, portanto, enviados com a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, fazendo resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Tende misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e vos dê a paz no amor de Deus, na salvação de Jesus Cristo, na comunhão e doces consolações do Espírito Santo, e que essa bênção sobre nós permaneça não somente hoje, mas se estenda pelos séculos dos séculos. Amém. Chegando no final do nosso culto, gostaríamos de pedir que vocês se lembrassem de orar pelo reverendo Samuel. Na sexta-feira ele fez uma nova cirurgia, ele teve um problema de uma fratura na perna, teve que fazer uma cirurgia, parece que houve um problema, ele teve que fazer uma segunda. Então vamos lembrar de estar intercedendo por ele, né? A Igreja de Jardim América está sendo auxiliada por outros pastores, mas vamos orar para que ele se recupere em breve e possa de novo estar exercendo seu ministério tão eficaz como ele tem feito lá na Igreja de Jardim América. Lembrando que estamos ainda nesse período coletando uma oferta para o nosso projeto missionário lá em Portugal. Então, se a sua igreja ainda não contribuiu, conversa com o seu pastor, com os presbíteros da sua igreja e aprove uma oferta para ser enviada para a Igreja Nacional, para que a gente possa manter o trabalho da nossa missionária, a reverenda Cassilene, que está lá em Portugal. Amém? Nós vamos terminar o culto lembrando a temática de hoje, que é o Dia do Pobre. Uma música que tem uma letra muito dura, que diz: seu nome é Jesus Cristo e passa fome. Baseada naquela ideia que Jesus disse que tudo que você fizerdes a um dos meus mais pequeninos está fazendo a mim, tudo que você não fez a um dos meus mais pequeninos, você não fez a mim.
o compositor escreveu uma música que diz: seu nome é Jesus Cristo e passa fome, e dorme pela beira das calçadas, e tem muitas necessidades que a gente, às vezes, em vez de ajudar, critica. Vamos terminar com essa música, reflexão: seu nome é Jesus Cristo e passa fome. Se Deus quiser, estaremos aqui de novo domingo que vem, celebrando quase já o finalzinho do ano, porque o Advento está chegando e a gente vai se preparar para o ano novo da igreja e para a chegada do Natal. Deus te abençoe. Até semana que vem, se Deus permitir. Fique na paz, em nome de Jesus. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome, e grita pela boca dos famintos, e a gente quando vê passa adiante, às vezes pra chegar depressa à igreja. Seu nome é Jesus Cristo e está sem casa, e dorme pelas beiras das calçadas, e a gente quando vê aperta o passo e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo e é analfabeto, e vive mendigando um subemprego, e a gente quando vê diz é um à toa, melhor que trabalhasse e não pedisse. Seu nome é Jesus Cristo, está banido das rodas sociais e das igrejas, porque dele fizeram um rei potente, enquanto que ele vive como um pobre. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo e é difamado, e vive nos imundos meretrícios, mas muitos o expulsam da cidade, com medo de estender a mão a ele. Seu nome é Jesus Cristo e é todo homem que vive neste mundo ou quer viver, pois para ele não existem mais fronteiras, só quer fazer de nós todos irmãos. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos.